Olá, bem-vindos. Eu sou a Aline Magnus e eu faço parte da Neopardas Companhia de Artes. Nós fazemos performances, espetáculos de dança, trabalhamos com cinema, música, radionovela, enfim, tudo o que a criatividade nos instigar, né, e nos exigir. Este programa é o Dança Escondida e ele existe para que a gente lance algumas reflexões sobre arte e cultura em geral. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nosso site é o neopardas.blogspot.com. Valeu! Ela já foi operadora de telemarketing e vendedora de shopping. Entrou na USP aos 29 anos e já viajou pela Bahia de bicicleta. Ela escreve, dança e está concluindo seu doutorado, em que ela estuda as diferentes representações do negro na poesia de Mário de Andrade. É mole? É Ângela Teodoro Grego. Como é que você chegou nas letras? Bom, o caminho não é muito poético e é bastante longo. A minha escolha pela letras, na verdade, ela começa quando eu tenho que decidir qual curso eu gostaria de fazer. E eu terminei meus estudos, eu interrompi meus estudos quando eu era adolescente. Aos 20 e poucos anos eu voltei, fiz supletivo e decidi que eu gostaria de fazer algum curso superior. Essa decisão, ela passou, o primeiro critério foi econômico. Qual curso eu poderia pagar? Então, a minha primeira opção, meu primeiro desejo de um curso seria psicologia, mais pra frente depois jornalismo, mas não daria para pagar e entre os cursos mais baratos eu optei por letras. E eu fiz um semestre em uma universidade particular, depois não consegui pagar, fui para outra universidade particular, fiz durante 1 ano e meio e também tive que interromper. Então, eu tenho um grande amigo que se chama Ricardo, e em um certo momento da minha vida, quando eu estava com 28 anos, eu estava num momento de dificuldades financeiras, desempregada e tal, e ele falou que eu poderia ficar na casa dele até que as coisas melhorassem. Ele me emprestou então um quarto na casa dele, eu fiquei lá. E ele percebeu então essa minha vontade que eu tinha de fazer um curso superior. E ele me ofereceu, então, que foi uma virada realmente na minha vida, foi a grande oportunidade, vamos dizer, na minha vida. Que ele me ofereceu para eu ficar na casa dele durante todo aquele ano, de 2002. Que eu poderia então estudar, ele não me cobrou absolutamente nada. E eu fiquei então naquele ano estudando, fiz um cursinho popular na Luz, e estudava 8 horas por dia, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, e à noite eu ia para a aula do cursinho. E foi então que eu consegui, diante da formação muito complicada que eu já tinha, foi então que eu consegui passar no vestibular na USP e entrar no curso de letras. E ainda assim numa posição de não muito, assim, uma posição bastante raspando, né? Mas foi de fato a grande possibilidade da minha vida, assim, a grande mudança na minha vida. A letras, o curso de letras, na verdade, ele também tinha um desejo de fazer psicologia, de fazer depois jornalismo e tal. Hoje eu agradeço ao destino, acho massa que não deu certo de fazer outra coisa. Fazer letras porque e como eu entrei mais velha na faculdade, eu já sabia desde o segundo ano que eu queria fazer pós-graduação, que eu queria dar aula e queria trabalhar com literatura brasileira. E agora, terminando, né, depois eu fiz a graduação em português, francês, licenciatura, mestrado. Terminando agora o doutorado, eu não tenho dúvida de que
foi um caminho muito bom. Foi muito prazeroso todo esse caminho, assim, de quase 12 anos na USP. Foi muito prazeroso. Na verdade, foi, acho que, os melhores anos até agora, assim, da minha vida. Um caminho bem trilhado, Bem né? trilhado. Sim. Bem planejado também. Legal. E por que Mário de Andrade? Bom, o Mário de Andrade entrou na minha vida, ou eu entrei na vida dele, não sei bem. Na vida dele não, porque ele já estava morto. Mas enfim, na obra. Mas quando eu estava no segundo ano da graduação, eu fiz uma iniciação científica, que não tinha nada a ver com o Mário de Andrade, com outro orientador. E em 2005, que era o terceiro ano da graduação, eu fiz um curso com a professora Telecona Lopes, que é minha orientadora desde então, que era um curso que se chamava Gêneros Híbridos, Crônicas, Diários e Cartas, se eu não me engano, correspondência. E então eu escrevi uma crônica, uma das atividades do curso era escrever uma crônica, e eu contava que era sobre um texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura, e nessa crônica eu contava uma experiência com a minha mãe, que eu tinha dado. A minha mãe, ela foi cozinheira durante muitos anos, e era uma experiência que eu contava na crônica, que eu tinha dado para ela um livro de poesia do Carlos Drummond de Andrade. E então a Tele, quando ela leu aquela poesia, ela escreveu lindo, adorou, e desde então houve uma aproximação, e depois de um tempo ela me convidou para fazer iniciação científica com ela. E como eu não tinha bolsa com outro orientador, né, o financeiro, na verdade, ele sempre acaba contribuindo para as nossas decisões. E, bom, então meu primeiro trabalho na equipe Mário de Andrade tem uma coleção que se chama Carlos Alberto Passos. E nessa coleção, Carlos Alberto Passos foi um homem que durante muitos anos colecionou tudo que saiu sobre Mário de Andrade na imprensa. Eu não me lembro agora exatamente quanto tempo, mas, sei lá, 30 anos. Então, virou um acervo muito grande, que foi doado para o IEB, vendido, não sei bem, mas que está no IEB hoje, e na época estava sendo organizado. Minha primeira função, então, foi trocar os envelopes, porque são matérias de jornal. Então, eu pegava a matéria, trocava um envelope de papel normal por papel neutro, que é o papel ideal no arquivo. Eu imagino que a professora Tele, né, com a experiência dela e uma boa intuição, ela pensou, se ela for curiosa, ela não vai só trocar um envelope. Ela vai dar uma lida no horóscopo do jornal. E de fato foi o que aconteceu, e daí foi o primeiro mergulho na obra do Mário de Andrade, que eu comecei a descobrir quem era aquele homem, quanta coisa que ele tinha produzido, e de fato me interessou muito. Ainda na iniciação científica, eu fiz um outro projeto com ela, que era a cronologia da criação na correspondência do Mário de Andrade, com Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Então, eu peguei a correspondência completa deles e ia percebendo onde aparece Macunaíma, onde aparece a criação do Losango CAC, porque eles discutiam muito a criação das obras dele. Então, esse foi um trabalho de iniciação científica. Bom, e depois isso virou mestrado, depois virou doutorado, e ele está aí até hoje. Então... Você acha que o seu doutorado, ele vem desde a iniciação? A iniciação foi uma sementinha? Tem alguma semente? Eu acho que se tem uma semente na iniciação, que é... Meus estudos sobre Mário de Andrade, desde o mestrado, está ligado às questões do negro. Na obra dele meus estudos nascem a partir de uma pesquisa que eu fiz de Mário de Andrade como etnógrafo, e hoje eu estudo Mário de Andrade poeta. Bom, tem um fato que nasce aí, que é muito interessante, que eu acho interessante, que eu morei durante 11 anos no CRUSP, e o CRUSP ele é uma possibilidade de interdisciplinar única na universidade. Sim. De você poder, de fato, conhecer pessoas de outras áreas e ter diálogos sobre assuntos e temas que você não teria, que você não tem em sala de aula. Seus pares. Sim, e você tem um encontro social, tem samba, samba que rola muitas ideias, sim. samba.
E no final das contas houve uma aproximação minha com amigos que eram muito ligados ao movimento negro, né? Que eram muito ligados, não, que eram do movimento negro. E aquilo me causava muita admiração, curiosidade, comecei a compreender com eles, ali com a convivência com eles, foi possível compreender assim, a importância dos estudos raciais no Brasil e tal. E, por exemplo, eles me ensinaram, né? Eles me discutiram, foi possível discutir com eles por que cota racial, né? Porque antes eu pensava, não, tem que ser social. Então foi com a discussão com eles que eu entendi a importância da cota racial. Eu tive a possibilidade e a oportunidade de ver algumas colegas, amigas, passarem pela transformação de amigas e colegas negras, passarem por uma transformação delas, assim como de reconhecimento da beleza negra delas. Então eram coisas que me causavam muito, não só curiosidade, mas me entusiasmava. Eu achava realmente aquilo importante, via beleza naquilo tudo. E um dia, eu fazendo esse trabalho lá dos envelopes, eu vi um texto que chamava A Superstição da Cor Preta. E como eu já tinha essa conversa fora ali do Mário de Andrade, né, sobre a questão racial e tal, claro que aquilo me chamou muita atenção. E aquilo ficou guardado durante um tempo. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha um projeto que era o estudo da criação, porque assim, eu faço parte de uma linha de pesquisa que estuda o processo criativo do escritor a partir de documentos do acervo dele. Então, a tal da crítica genética. Ela nasce na França, né, com esse nome, crítica genética, mas no Brasil ela pode ser também. Eu prefiro pensar o estudo do processo de criação, do processo criativo. Eu não gosto muito de crítica genética, parece meio cotidianista, né? Parece que também está estudando literatura, né? Sabe? Arte. Porque também pode ser em qualquer. O estudo do processo criativo pode ser em qualquer linguagem artística, não necessariamente na literatura. E, bom, então, o projeto inicial do mestrado era estudar como as notas de trabalho do Mário de Andrade funcionavam no processo de criação dele, porque ele escrevia muitas notas de trabalho, de leituras, de insights, né? Então, ele, às vezes, num guardanapo, ele tinha uma ideia e tal, escrevia ali e tal. E aí, o que aconteceu foi que eu tinha 10 manuscritos para estudar e classificar e pensar e tal. De repente aparece um manuscrito que se chama Preto e eu percebi a importância daquele manuscrito, teve uma intuição também de que aquilo era muito importante e eu fiz a proposta então para minha orientadora de mudar meu projeto de mestrado e de estudar só aquele manuscrito preto. Aquele achado. Foi um achado, né? E daí nesse manuscrito então eu descobri que o Mário de Andrade tinha estudado durante 20 anos o negro, em diferentes aspectos de áreas do conhecimento, assim, nas artes, então na música, na literatura. Um dossiê. É um dossiê. Então o meu trabalho no mestrado foi a organização desse dossiê, porque eu organizei e analisei todos os documentos desse dossiê, que é um dossiê com 370 documentos, sendo que 350 são notas de trabalho. Então, quase todas notas de leitura. Então, o trabalho foi de ver qual era aquele livro, ir na biblioteca dele, encontrar aquele livro. Muitas vezes ele deixa marcações, que a gente chama de marginália. Então, o trabalho também foi de transcrever, ele grifou esse texto, né? Que aquilo, depois, com um estudo mais aprofundado, ele pode significar um monte de coisa, que pode ser a fonte de criação para ele, por exemplo. Ou seja, era a matéria-prima que ele estava reunindo para talvez transformar numa obra. Sim, ele tinha um projeto que chamava... Ele deixou planejado um livro que se chama O Folclore
brasileiro, que será o volume 13 das obras completas dele. Então, pouco antes de ele morrer, ele deixa uma lista das obras completas dele, que figura como o livro 13 e o folclore brasileiro. A segunda parte desse livro seria Estudos sobre o Negro. Os organizadores da época, que era a Oneida Alvarenga, discípula dele, e José de Barros Martins, que era o editor, eles não encontraram os estudos sobre o negro. E pensaram até que isso não existia, que era um projeto dele que ele não tinha levado adiante. Então, o que eu pude constatar é que existia sim estudo sobre o negro, era um projeto inacabado, interrompido pela morte do escritor, mas possível de ser publicado, que está nesse dossiê preto, que é uma conferência que ele preparou e dois artigos publicados. Então, a junção desses 3 textos, ainda que não tenha ele não tenha finalizado, ele existe. Então, esse estudo de fato existe e foi possível ser organizado e foi possível organizar esse volume, então, das obras completas, e que até então era inédito, porque o livro é composto de 3 partes. A primeira e a terceira parte já era conhecida por eles, pelos organizadores. Então, o que eu fiz foi descobrir a segunda parte e disponibilizar essa segunda parte. E é um livro com anotações, né, para contextualizar o leitor e tal. Essa segunda parte era dada como inexistente. Era dada como inexistente. Como que essa descoberta contribui ou não para a recepção do Mário de Andrade? Bom, o Mário de Andrade, não só eu, obviamente, considero, ele é um grande intelectual, um importante pensador do Brasil no começo do século XX, na primeira metade do século XX. E não tem como pensar o Brasil, pensar o brasileiro, não só culturalmente, assim, de vários aspectos, sem passar pela obra do Mário de Andrade. E o que foi algo que me causou curiosidade e que impulsionou meus estudos foi que, se Mário de Andrade é um grande estudioso do brasileiro e se o negro é uma parcela importantíssima no Brasil, né? Mais de 50% da população é negra, é óbvio que Mário de Andrade não poderia não ter estudado o negro, né? E o que eu tenho percebido e me aprofundado cada vez mais é ver como o negro está em toda a obra do Mário de Andrade. Desde o Mário colecionador, o Mário etnógrafo, poeta, contista, cronista, viajante, em todas, o verso mais famoso do Mário de Andrade, eu sou 300, sou 350, né, que resume mesmo a personalidade do Mário de Andrade, a atuação dele. O negro, ele passou pelos 350, ele está presente em todos. Eu acho que no momento em que as discussões raciais são tão importantes, né, reconhecer que para um homem como Mário de Andrade, afro-brasileiro, que para ele também essa questão foi muito importante. O tema para ele foi importantíssimo e ele estudou isso durante 20 anos e colocou isso na criação dele como artista. Eu acho que nesse sentido contribui para não ver o Mário de Andrade apenas de um viés universal. Eu acho que tem sempre uns estudos que sempre levam em consideração uma coisa muito universalizante do Mário de Andrade. E o Mário tinha essa origem afrodescendente? Tinha. Ele foi neto da parte de pai e de mãe. Ele era neto de uma lavadeira negra, com um homem branco, então da parte materna e paterna. O avô dele, de Mário de Andrade, era um homem importante, foi governador de Goiás, e ele transgride uma norma social da época, porque ele não abandona a lavadeira grávida e se casa com ela.
Ao contrário do outro avô que abandona a lavadeira Com o filho. com o filho. Mas, de fato, ele é... Então, é uma família miscigenada, que evidentemente já miscigenada, assim. Mas entre ele e os irmãos, tem os mais claros, os mais escuros, e ele é o mais escuro entre os irmãos. E por que você acha que essa atribuição a uma possível afrodescendência deles seja questionada muitas vezes? Tipo, não, ele não é negro. Eu acho que isso eu tenho pensado bastante na minha tese, na verdade. Mário de Andrade, ele não faz uma poesia ou uma literatura engajada, né? Nem sempre, não sei quanto isso também seria possível, porque também não tinha movimentos literários aqui, como havia o movimento de negritude, o Rally Renascença. Então, aqui no Brasil ainda não existia isso, mas existiam associações negras e muita gente pensando sobre isso, sobre a cor negra. E o Mário de Andrade, ele não se engajava de fato, ele não tomava partido de nada de fato, para poder ser livre, para poder ter um pensamento livre. E eu acho que por conta disso, de ele não ter uma voz evidentemente, gritantemente negra na obra dele, ele é interpretado muitas vezes como se ele negasse a cor dele. Eu acho que tem outras complexidades na representação de Mário de Andrade como negro que são válidas, né, de pensar quem é esse mulato no começo do século XX, que faz parte de uma elite, está inserido numa elite intelectual, até certo ponto, muitas vezes, porque ele é um dos únicos mulatos que estão ali. Então, pensar essa complexidade que aparece muitas vezes na poesia dele, e que não é uma voz de exaltação, mas é uma voz que aparece ali de um mulato nesse contexto. E você lida cotidianamente com poesia, com literatura, ou seja, com obras de arte. Agora, como é que a arte se manifesta em você? Bom, a arte ela se manifesta em mim como movimento. Eu sempre penso a arte como um movimento, a possibilidade do movimento do meu espírito, né? Então, o meu contato com a arte, seja quando eu estou escrevendo, estou dançando, ou quando eu estou diante da arte de outra pessoa, é sempre a possibilidade de movimento, e que eu acho que é muito libertador, né? Você poder, nada mais libertador do que poder se mexer. E a arte, ela aparece para mim sempre muito dessa forma, em qualquer que seja a expressão. Evidentemente não são todas as expressões artísticas ou toda obra de arte que vai mexer, mas quando ela mexe é delicioso. Ou não também, né? Porque mexer com o espírito também não quer dizer também que só vai vai me deixar só satisfeita e alegre, né? Às vezes traz tristeza, reflexão, né? Ou várias possibilidades a arte traz, e que é isso, é delicioso, às vezes não tão delicioso, mas que me movimenta. Necessário. Necessário para viver. Acho que sem arte eu não vivo, não. E Deus? Não consigo responder essa pergunta agora, na minha vida, assim. Não consigo. Eu acho que eu preciso de mais alguns anos para pensar sobre... É muito metafísico. Eu não consigo achar uma definição. Para mim, a única que me vem na cabeça agora é Deus. Para mim é uma inconstância. É uma inconstância, vem, vai, não sei direito como vem, como vai, não sei nem descrever. Parece uma dança, então, né? É uma dança de Deus. Uma dança divina. E feminismo? Bom,
O feminismo, eu penso... Eu não sou uma estudiosa do feminismo, não conheço profundamente as teorias do feminismo, mas enfim, eu penso sempre que existe um feminismo da academia e um feminismo empírico, vamos dizer, né? Do cotidiano. Do cotidiano, assim, eu penso, por exemplo, que eu sou de uma família de feministas. Eu tenho uma origem desde a minha avó, talvez minha bisavó também, sejam todas feministas sem nunca saber que são. Acho que elas nunca souberam ou sabem que são feministas, né? Ou davam outro nome, né? Ou davam outro nome. Na verdade, foram mulheres que foram atrás e deram conta da vida delas com muita independência. Para mim, por exemplo, uma delas que eu admiro muito, que é a minha avó Maria. A minha avó Maria, ela se casou com meu avô Miguel, que era filho de italiano. A minha avó veio da Bahia. E meu avô bebia e dava um trabalhão para ela e tal. E nos anos 60, se não me engano, ou começo dos anos 70, eu acho que nos anos 60, que eu acho super vanguarda, ela se separou, deu um pé na bunda do meu avô. E foi seguir a vida. E ela na costura, ela comprou um terreno no bairro do Limão. Nesse terreno, ela deu uma parte desse terreno para cada um dos 3 filhos, para eles construírem a casa deles. No restante do terreno, ela construiu várias casinhas para ela alugar e viver do aluguel daquelas casas e também da costura. E ainda arrumou um espaço para fazer o terreiro dela de Umbanda, que ela é mãe de santo e ela atuou muito, não sei se essa palavra é certa, né? Mas ela teve esse terreiro durante muitos anos, era um terreiro muito cheio e eu morava então no quintal da minha avó e dormia muitas noites, né? Com o som dos tambores. Infelizmente, por um lado, as pessoas assustavam a gente, diziam, não, isso não é bom. Mas sempre que a gente ficava doente, era com o caboclo dela que a gente ia conversar. Não era médico, não. Então, minha avó, ela é pra mim ela é uma grande feminista e um exemplo de vida, assim, né? De uma mulher que foi atrás, correu atrás das coisas dela, não ficou submetida a uma condição de que ela deveria ficar com aquele homem, que ela não era feliz com ele. E foi atuar em outras coisas. Foi muito feliz, eu imagino, como mãe de santo, né? De um terreiro ali que ia muita gente ali, ela era uma mulher muito bem considerada. E depois de adulta, que eu pude perceber todo esse valor da minha avó e também de uma tia que é mãe de santo do Candomblé. E adulta eu me aproximei delas com toda admiração, de falar assim, eu tenho um monte de bruxa antes de mim, que delícia, sou descendente delas. Quer dizer, você tem toda uma vivência da cultura negra também, né, antes de dopar com o Mário de Andrade, então imagina, é toda uma herança, né, muito bonito. E aí, então, o que eu penso assim, sobre o feminismo, então eu penso sempre nesse feminismo empírico aí da vida, né, que rolou com essas experiências das quais eu me orgulho muito, das minhas origens. E no feminismo acadêmico, eu sempre penso que a discussão mais importante que eu sei que já existe, evidentemente, mas das diferenças das mulheres, né? Não existe uma mulher, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma discussão sobre o feminismo dizer que a mulher começou a trabalhar depois dos anos 60, com a queima de sutiã, eu falo, não, né? Quem é essa mulher que começou a trabalhar depois nesse momento? É uma mulher branca, da classe média e tal. Agora, as mulheres negras no Brasil, escravizadas, estão trabalhando desde sempre, desde que chegaram aqui. As mulheres brancas, pobres, que migraram para cá, sempre trabalharam também. Então, eu acho que o importante no feminismo é sempre, na discussão feminista, é não perder de foco essas diferentes mulheres, né? E não tentar universalizar. Um autor, uma obra, uma teoria. Pedir para um professor de literatura escolher um autor é muito difícil, né? É dar no meio, né? É difícil. Bom, eu gosto muito do gênero crônica, sempre gostei, eu gosto de ler e gosto de escrever crônica. E tem um escritor que eu gosto muito, que é o Rubem Alves. Eu amo o Rubem Alves, eu acho que
é um artista assim, não é nos moldes, que molde não é legal para artista, né? Mas ele, numa atuação, eu acho que é um artista que atuou de uma maneira que eu acho muito simpática de verdade, assim, que é qualquer um ler Rubem Alves. Qualquer um vê a beleza das palavras de Rubem Alves. Ele fala das coisas mais simples da vida e mais belas também. E, bom, tem um livro dele que se chama Namorada das Palavras. Eu estou frisando namorada porque, né, ele brinca com isso, né, que é namorada, né? E é um livro que eu nunca consigo ter na minha biblioteca porque eu sempre dou para alguém. Eu já comprei uns 5, já tive uns 5, eu sempre dou ele para alguém. Sempre que tem alguém que eu gosto muito e que está... Tem várias situações, já rolou várias situações em que esse livro foi para outra pessoa e ele nunca fica na minha biblioteca e é o meu livro preferido de crônicas dele. Bom, diz teoria, tal, o processo de criação, há 10 anos eu estudo o processo de criação, eu acho importantíssimo, sofre um preconceito muito grande na academia, porque como se o estudo de arquivo fosse um estudo menor, e isso é uma coisa que me aborrece bastante. Mas é muito comum as pessoas acharem que é um estudo menor, ou não querem ir para o arquivo, porque ir para o arquivo é braçal, né? É braçal. Ontem eu, por exemplo, passei uma tarde inteira em busca, que eu sei que Mário de Andrade datilografou um poema, que para mim é muito importante saber encontrar esse documento. Eu passei uma tarde inteira para esse documento e não encontrei. Mas encontrei outras coisas, e isso é muito curioso, encontrei outras coisas muito legais. É um trabalho muito braçal e o preconceito é de achar que não é tão intelectual assim, né? Então, é um estudo em que eu intuo que pode ser, que tem alguma coisa ali que pode ser provada e vou atrás, é muito investigativo de fato, de detetive, e eu mostro, não, estudioso do processo criativo, é possível de ele mostrar, então, quais são as fontes para aquele escritor, né? Quais são as rasuras, por que ele escolheu essa palavra e não essa? Tem um poema do Mário de Andrade que eu estudo, que é um dos poemas do Lira Paulistana, e que tem 5 versões do poema, e que o estudo dessas 5 versões vai mostrando que tem uma mudança do eu lírico negro. Vai tendo um apagamento do eu lírico negro. Isso, para uma análise, para uma interpretação do poema, é riquíssimo. Não é assim, eu estou enfiando em uma teoria e enquadrando nessa teoria. Não, está ali. Eu consigo mostrar, né? Então, o processo de criação é, para mim, um dos estudos mais interessantes, e não é à toa que pretendo ainda continuar nos estudos de processo de criação de arquivo por muito tempo. O último era um poema? Bom, tem um poeta irlandês que eu gosto muito, que é o Yeats. E ele tem um poema que é bem curtinho, que eu gosto muito, que ele se chama "Há uma criança que dança no vento", que ele diz: "Danças aí junto ao mar, que te importa o barulho das águas ou o rugido dos ventos? Sacode tua cabeleira molhada de gotas de sal. Tu, que és jovem, desconhece o triunfo do nécio. Não sabe que o amor mal se ganha e logo se perde. Não viste melhor parar e morrer, nem todos os peixes por atar, porque hás de temer o terrível clamor dos ventos." Maravilhosa! Ótimo! Você gosta muito de viajar, né? Tem uma... Se a gente for empilhar suas fotografias de viagem, dá uma boa pilha, né? Mas de todas essas viagens que você já fez, qual foi a mais? Ou as? Mas o que te marcou, assim? Uma mais transformadora? Sim. Eu vejo as viagens assim como os livros, assim, para mim a viagem todas são muito transformadoras. Eu nunca saio de um livro do mesmo jeito que eu entrei, nunca volto de uma viagem do mesmo jeito que eu fui. Todas são muito transformadoras. E eu poderia falar de todas elas, de todas que eu fiz que de fato me transformaram. Eu acho que a viagem
pela Bahia de bicicleta, ela foi fundamental, foi uma das minhas primeiras, uma das minhas viagens mais importantes, porque eu fiz com 2 amigas, em que se selou uma amizade ali, né, já faz 10 anos essa viagem. E quando a gente chegou na Bahia, então a gente foi de ônibus para Salvador, levou as bicicletas no ônibus e viajou por lá de bicicleta, de Salvador até Ilhéus. Então quando a gente chegou lá, as pessoas diziam, não é possível, 3 mulheres vão viajar sozinhas pela estrada. Então rolou um susto, assim, sabe, das pessoas que encontravam a gente e diziam que aquilo tudo era uma loucura. Então a gente ficou mais de 30 dias ali viajando e eu experimentei outras possibilidades do tempo, né, de viajar de bicicleta pela estrada, assim, é outra coisa, né? Nada mais chato para mim do que eu pegar um avião, né? Para um teletransporte, né? De repente você está do outro lado. Entrar no portal. Eu acho estranho, assim. E a bicicleta é realmente o extremo oposto do avião, né? Você vai lentamente ali, passando por experiências. O caminho, o percurso é a viagem, na verdade, né? Você não sai daqui e pega um avião para, sei lá, para Buenos Aires, né? De bicicleta, o percurso já é a viagem. E daí, então nesse percurso a gente teve a possibilidade de conhecer um monte de gente, de passar por imprevistos, como um dos acordos, porque essa viagem ela foi programada durante 8 meses, por mim e pela Mariana, e a Alessandra, que é a terceira amiga, ela entrou quase no final, quando a gente estava nas vésperas da viagem. Eu e a Mariana, a gente planejou durante 8 meses essa viagem. O curso que eu fui fazer com a Tele sobre crônicas e diários nasceu por causa dessa viagem. Eu fui procurar por causa dessa viagem, porque eu e a Mariana, a gente teve um projeto de escrever um diário de viagem, em que cada uma o trato era as 2 pessoas numa mesma situação, como cada uma vivenciava aquilo, sem que a outra mostrasse. A gente não podia mostrar para outro texto. E daí a gente tem, tá guardado, tá no forno? E aí a gente teve esse projeto. Então, como foi muito planejado, durante 8 meses planejamos a viagem, logo no começo já teve imprevisto. Então um dos acordos era nunca pedalar à noite, sempre pedalar de manhã, nunca correr o risco de estar na estrada à noite. Primeiro dia que a gente começou a pedalar na ilha de Taparica, estava quase anoitecendo, a gente de bicicleta ali, ninguém, não tinha nenhuma hospedagem, não tinha nada. E foi então que a gente conheceu uma família, que era o Maguila, que é um homem que ele não tem o antebraço, que ele perdeu no São João, que é algo muito comum na Bahia, né, eles perderem, acontecer esse tipo de acidente com fogos de artifício. E o Maguila levou a gente, falou assim, vou levar vocês para minha casa e vocês vão ficar lá. A gente ficou, né, meio mais ressabiado e tal, e levou. Ele falou assim, lá mora minha sogra, mora minha mulher, meus filhos e tal, e a gente foi. Era uma casa de pau a pique, eles levaram a gente, eles deram pra gente um quarto que era separado da casa. A impressão que eu tenho é que eles pegaram o que de melhor eles tinham ali, dos lençóis e tal, e colocaram a gente ali hospedaram a gente ali, a gente ficou horas conversando com eles, depois tomando um café e tal. E no outro dia de manhã, que daí a gente cumpriu mesmo, de sair 5 da manhã, porque o horário da pedalada era entre 5 e 9 para dar tempo, por causa do sol também, né? Então, no outro dia, quando a gente acordou, ele chegou super contente com o filho, que ele tinha ido caçar um tatu, que eles convidando a gente para almoçar com eles e ficar para comer o tatu com eles, né? Foi lindíssima essa experiência, sabe? Né? Eu acho que depois dessa viagem, quando eu era criança, minha mãe ouvia sempre um disco da Rita Lee, e que tem uma música que ela falava que ela não queria viver, para ela a vida deveria ser sem luxo nem lixo. Quero saúde para gozar no final, alguma coisa assim. E daí nessa viagem, isso veio muito na minha cabeça, essa música da infância, né? De viver sem luxo nem lixo. E foi exatamente isso que até essa viagem isso se mantém até hoje. 10 anos depois dessa viagem, isso ainda se mantém como um jeito de viver mesmo, sem luxo nem lixo.
E quando você dança? Quando eu danço, eu me encontro e encontro outro. Então dança comigo? Danço, claro. Aí. Aí eu me sinto isso. Tá bom?